Dia 2 de agosto de 2020. Boa tarde. Hoje é quarta-feira. O que nós estamos estudando, gente? Em história, né? Nós estamos falando sobre cidadania. O que é ser um bom cidadão, uma boa cidadã, né? O que a gente faz de importante aí? Como que a gente deve se portar, né? Se comportar diante das situações aí da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso país, da nossa rua, né? Então agora, lá na página 172, eles vão colocar a data de hoje, dia 2 de agosto de 2020. Vamos lá? Eu quero, por favor, que vocês peguem aí o lápis de vocês, bem apontadinho, né? Que vocês já sabem que tem que estar bem apontado. A borracha, deixa aí. E também o marca-texto de vocês, tá bom? Olha, eu vou ler daqui e vocês vão ler daí, tá bom? Podem ler apenas com os olhos, podem ler também falando, não tem problema. Quando vocês leem falando, é muito legal, porque vocês vão falando junto comigo e a tia vai lendo devagarzinho, né? Pra gente poder ler juntos, tá? Aqui eu não vou poder te ouvir, mas você pode e você pode ler comigo. Vamos lá? Cidadania ao longo do tempo. Como vimos, a Grécia Antiga presenciou o desenvolvimento da democracia, que mesmo não sendo acessível a todos, né, foi fundamental para o desenvolvimento de noções de democracia e cidadania no decorrer da história da humanidade. O filósofo grego Aristóteles afirmou que o ser humano é, por natureza, um animal político. Sendo assim, democracia e política possuem uma relação direta. Então, vocês viram, né, na nossa aula anterior, que na Grécia, né, em Atenas, o que acontecia? Nem todos podiam ser cidadãos. As mulheres, os escravos, né, as pessoas que não tinham uma condição financeira, eles não eram considerados cidadãos, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, nós todos somos cidadãos, independente de cor, de raça, de religião, somos todos cidadãos e cada um deve fazer a sua parte, né? Bom, da Idade Média à Idade Moderna. Após a Antiguidade, já no período conhecido como Idade Medieval, houve muitas transformações na sociedade e na vida das pessoas. Isso influenciou a organização política das sociedades da época. Nesse contexto, a estrutura da sociedade passou a privilegiar somente os nobres e os membros do clero, né? Que eram aquelas pessoas que pertenciam à igreja, tá, gente? Que tinha aquela igreja, né? Aquelas pessoas que tinham poder naquela época, né? Bom, já os camponeses, que eram as pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, né? Eles não tinham voz em relação aos grupos que tinham mais poder financeiro. Bom, que pena, né, gente? Que, felizmente, né? Mais tarde, com as mudanças políticas e a formação dos estados nacionais, como Portugal, França, Espanha, começaram a surgir novas ideias. Essas transformações foram influenciadas por outros fatores, como as grandes navegações, né? Assim, quando os portugueses começaram as grandes navegações, os espanhóis começaram aí a dominar o mar, né? Navegando para outros continentes, tá, gente? A urbanização, a intensificação do comércio, entre outros. Então, gente, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, né, tanto das grandes navegações, com o comércio, com tantas coisas, né, a democracia também foi modificando, tá? Nesse período, o poder estava centralizado na mão dos reis. Então, quem tinha o poder eram os reis, né? Que eram considerados figuras escolhidas por Deus. Então, esses reis, para eles, eram figuras muito importantes, pessoas muito importantes. Por quê? Porque eles diziam que esses reis eram pessoas escolhidas, né? Por Deus, uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que tinha mais condição aí, né? De estar direcionando o povo. Bom, nesse sistema político conhecido como absolutismo, grifa isso, né? O absolutismo é quando absolutismo monárquico, né? Era quando os reis dominavam, tá? A população e eram considerados, né? Privilegiados, né? Em relação a Deus, tá? Bom, não havia espaço para o exercício da cidadania, pois todos eram súditos e não podiam opinar nas decisões políticas da sociedade. Então, nessa época do absolutismo monárquico, né, onde o rei, né, comandava, ele foi escolhido, né, por Deus, né, então diziam aí que todas as pessoas, né, elas simplesmente eram pessoas que eram súditas, que tinham que apenas fazer aquilo que o rei mandava, tá? Então, nós temos uma figura aí, né, de Luís XIV, feita em 1701,
na época do absolutismo monárquico. Aí, gente, lá na página 173, ele falando o seguinte, que a partir do século XV, os burgueses, né, que era um novo grupo, né, trabalhava com o comércio, eles buscavam espaço no poder e não concordavam com os impostos que eram obrigados a pagar, enquanto os nomes eram dispensados dessa obrigação. Quer dizer, quem tinha mais dinheiro, né, não precisava pagar nada. E as pessoas mais pobres ficavam cada vez mais pobres, que tanto imposto que tinha que pagar. Então os burgueses estavam descontentes com isso, né? Foi um novo grupo que surgiu, estava descontente, não estavam gostando e começaram a reivindicar os seus direitos. Então isso é importante vocês grifarem, tá? Bom, no século XVII, pensadores europeus começaram a desenvolver propostas e a questionar os padrões políticos impostos por esse governo da época, né? Foi um período intenso de transformação social, política e econômicas. Então as pessoas começaram a pensar, mas por quê? Por que a gente tem que pagar tanto imposto e os outros não, né? Por que eles são melhores que a gente? Eles já são tão ricos, não pagam nada. E a gente que trabalha, que luta, que tá ali, né, trabalhando, pagando as contas, fica cada vez mais pobre, tem alguma coisa errada. Então eles começaram a reivindicar esses direitos, né? Diversas ideias surgiram, né, em busca de uma sociedade mais justa, igualitária, né, que seria igual para todo mundo, né, sem uns pagando mais e outros pagando menos, ou até mesmo sem pagar, né? E muitos filósofos, pensadores, né, dedicaram ao estudo de tais questões. Eles queriam resolver essa situação, né? Principalmente das pessoas que eram burguesas, que eram obrigadas a ficar pagando impostos tão altos, né? Esse conjunto de ideias novas nós chamamos de iluminismo, tá? O iluminismo aí foi quando esses pensadores começaram a pensar, mas por quê? Tem alguma coisa errada, né? As pessoas da Europa lá, né, que estavam pensando nisso, esse novo grupo, começou a pensar, né? Por que eles têm que pagar e a gente tem que pagar e eles não? Tem algo errado aí, então vamos resolver essa situação. A gente tem que fazer com que a sociedade seja justa para todo mundo, igual para todo mundo. Uns não podem sair, né, se sobressair em relação aos outros, tá errado, né? Bom, então foi isso que aconteceu. Bom, entre esses pensadores, né, destacaram aí vários homens, como vocês estão vendo aí. A gente não sabe falar inglês, Montesquieu, Jacques, Rousseau, né, alguns eu conheço, sei falar. Ao refletir e propor mudanças na sociedade, esses pensadores aí, grifa isso tudo, tá? Eles também trouxeram novas noções de cidadanias. Então, quais foram essas noções de cidadania? Por que só as pessoas que tinham um alto poder, né, financeiro podiam trabalhar com isso? Então, vamos ver aí quais foram essas ideias deles. Bom, o que o Montesquieu falou aí, ó? Ele dizia, né, ele era chamado como Barão de Montesquieu, né, ele foi um importante político e filósofo francês, né, ele disse em 1721 e publicou uma obra chamada Cartas Persas, na qual criticou o autoritarismo político da época. Ele criticou as pessoas que ficavam autoritárias, mandando, só eu mando, só eu posso e o outro não. Eles começaram a criticar, né. Aí, depois, né, de algum tempo, ele, né, fez o livro O Espírito das Leis, fez uma crítica à monarquia inglesa, né, da Inglaterra, e propôs a preservação da liberdade civil, acabar com a escravidão, dividir o poder do Estado entre poder executivo, legislativo e judiciário, que vocês já estudaram sobre isso, né? Em sua proposta, o rei era apenas o executor das ações decididas pelos três poderes. O que ele falou então? Vamos dividir os poderes, não concentrar o poder numa única pessoa, vamos dividir esse poder, né, para que as pessoas também, outras pessoas possam falar aquilo que elas pensam e não deixar o poder numa única pessoa, né? Então tá mostrando aí uma estátua dele, tá? Aí, gente, lá na página 174, tá mostrando aí, né, o Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, tá vendo? Que é hoje, né, onde trabalham aí as pessoas do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo do Brasil, tá? Federal, tá bom? Aí teve um outro pensador. O que esse outro pensador disse? Ó, o Jean-Jacques Rousseau, o que ele falava? Ele, né, nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712, no dia 28 de julho, e ele foi um dos principais das principais pessoas, né,
que iniciaram aí o iluminismo. Então, uma obra dele chama O Contrato Social, que ele publicou em 1762, né, que ele fala o seguinte, que o povo é soberano, o povo tem que dar poder ao povo, não é para o povo que a gente governa? Então, por que o povo, então, que é para, se é para o povo que a gente governa, por que o povo vai sair prejudicado? Então, ele falou, né, que, ou seja, é dele que se origina o poder e a autoridade. A gente tem que dar poder e autoridade para o povo, para ajudar o povo, e não para poder criticar, fazer com que eles fiquem cada vez, né, mais pagando impostos. Então, grifa isso aí, gente. Assim, o governo, ele deveria representar a vontade do povo, né? Então, quer dizer, tá certo. Se o governo é para o povo, se é para todos, então a gente tem que, né, ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, né? O que tá legal, o que não tá, o que pode modificar. Então, o iluminismo veio para isso, né? Para ouvir mais a população, né? Muito interessante a ideia dele, né? Então aí, essa ideia dele, né, de Rousseau, né, junto com outras pessoas, outros iluministas, pensadores, né, eles começaram aí a fazer movimentos revolucionários para fazer uma reviravolta na situação, né? Então, essa reviravolta, esses movimentos, né, nós chamamos aí de Revolução Francesa. Tá? Então, o que foi a Revolução Francesa? Eles começaram a dizer, fizeram uma revolução, né, dizendo, essa revolução começou na França, né, por isso que fala Revolução Francesa, né, para que as pessoas pudessem ser ouvidas, né, ouvir para governar. Você não pode governar do seu jeito, você tem que ouvir a população para governar. O certo é isso. Então, a Revolução Francesa iniciou em 1789, né? Foi uma revolução que colocou fim ao absolutismo, né? Acabou com aquela coisa só do rei comandar, né? E aí, no período que antecedeu esse movimento, a França, ela era governada por Luís XV e a Maria Antonieta, e passava por grandes dificuldades nessa época, né? Então, o iluminismo veio justamente na época que eles já estavam enfraquecidos, o rei já estava enfraquecido, né? Aí, enquanto os camponeses viviam na miséria, cada vez pagando impostos, altos impostos, a realeza e a nobreza viviam em luxo. Quer dizer, por que a gente tem que ficar pagando o luxo do outro? Eu também quero, né? Por que a pessoa não pode pagar? Né? Quer dizer, tá errado, gente. Isso não pode acontecer. Então, isso aí fazer com que as pessoas pagassem cada vez mais impostos e viver cada vez mais na miséria, e as pessoas que tinham poder cada vez vivendo na luxúria, vivendo no luxo, né, com o dinheiro do povo. Então o pessoal começou a se rebelar. Isso está errado. Vamos então fazer com que as pessoas falem, né, para poder a gente governar melhor. Então eles começaram a gastar, né, com as guerras, aí tudo isso, né, eles ficaram aí, né, contra a Inglaterra, e aí deixou o país sem dinheiro. Então, quer dizer, o que resultou a Revolução Francesa? Então, quer dizer, o povo reivindicando os seus direitos, né, fez aí com que o povo começasse a se rebelar, né? Então, começou a nova Constituição aí, né, de 1791 na França. Então, essa Constituição aí, ela não tornou todos os grupos iguais, né? Mas ela veio para ajudar. Quer dizer, o voto só era permitido quem tivesse determinada renda. Quer dizer, continuou mais ou menos igual, né? Mas eles não queriam isso. Eles queriam com que as pessoas tivessem um governo justo para todos. Não um sobressaindo sobre o outro, não. Tá bom? Então, simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, a Áustria interviu, né, a Prússia na França também, para fortalecer a monarquia novamente, e foi entendida como uma traição por parte do rei, levando à sua destituição, né? Então, o que eles fizeram? O rei está prejudicando a gente, então vamos tirá-lo do poder. Então, eles tiraram aí o rei do poder. Então, assim iniciou, né, a Revolução Francesa. Eles já estavam meio caídos, começou a Revolução, o pessoal reclamando, reivindicando, né? Então, o rei foi obrigado a fazer mais ou menos, entre aspas, o que o povo estava querendo, e ele acabou sendo entendido como estava traindo, né? E aí, após um período de muitas turbulências, confusões, né? Com conflitos entre várias sociedades ali, brigas, confusões, mortes, Napoleão Bonaparte tomou o poder. Então, ele tomou o poder e ficou, nisso que ele toma o poder, ficou conhecido como o golpe do 18 Brumário,
Tá vendo? Grifa isso que é importante. Embora ocorreram outros conflitos, outras guerras, outras confusões, a Revolução Francesa ela foi fundamental, né? Mesmo ela não tendo conseguido o que ela realmente queria, ela conseguiu em parte, por pequena parte, mas é assim que as coisas vão sendo. Devagarzinho a gente vai conseguindo as coisas, né? Então, ela levou a igualdade de direitos e a democracia para o centro das discussões, que influenciou mudanças, inclusive, no dia a dia dos franceses. Então, esse último parágrafo aqui, eu quero que vocês grifem, que ele também é muito importante. Então, a Revolução Francesa, né, ela foi importante, ela foi determinante para ajudar aí a população, tá? Aí lá na página 176, tem uma declaração de direitos do homem e do cidadão, né, que foi feita em 1789. Eu quero que vocês leiam esse artigo aí de acordo com a Revolução Francesa, tá? Aí nós temos o artigo 1, o artigo 5, o 2, o 3 e o 4 aí, falando que os homens nascem iguais, que eles são livres, que eles têm direitos, né, e deveres, que todos devemos ter a mesma direitos. Ele fala que a gente deve conservar os direitos das pessoas, né? Que esses direitos são a liberdade de expressão, liberdade para poder, né, ter prioridade, não resistir poder resistir à opressão. Aí foi falando aí. Então, ele de um modo geral, essa declaração aí, né, ela fala sobre os direitos igualitários para todos, os direitos justos. Eu quero que vocês leiam ele e vocês grifem aí o que vocês acham importante, tá bom? Então, hoje eu quero que vocês estudem lá do iniciozinho do livro de história, né? Começou na página 166, estudar as páginas 166 até a página 176, tá bom? Beijo para vocês.